Prezados alunos, prezadas alunas, sejam todos bem-vindos à atividade MAPA. Eu sou a professora Joseli, do curso de Bem-Estar Animal e ministro a disciplina Bem-Estar de Animais Silvestres e de Zoológicos. Vou estar apresentando para vocês, então, essa atividade de suma importância para agregar ainda mais conhecimentos de vocês. Até aqui a gente aprendeu sobre animais silvestres, de zoológicos, falando processos de soltura, de reintrodução. E aqui essa atividade vai estar apresentando, então, como que é todo o processo, desde o recebimento desse animal até a sua destinação. Vou estar aqui compartilhando com vocês, então, a nossa tela. Bom, então, pessoal, essa atividade, ela é de suma importância aí, para que vocês entendam todo esse processo. Lembrando que, infelizmente, os atropelamentos são uma das maiores causas de perda da fauna do nosso país. E nós, que estamos lutando para o bem-estar desse animal, temos que lembrar que, infelizmente, não podemos trazer a vida de volta daqueles que se perdem, mas a gente pode fazer o melhor para que eles consigam sobreviver. Então, desde o processo do recebimento desse animal, até o processo de cuidado, recuperação, reabilitação, processo de destinação, é de suma importância. E nós temos esse dever, nós estamos aqui para isso. Então, essa atividade vai fazer com que você, aluno, entenda melhor todo esse processo, claro, fazendo busca em fontes, em outras referências, nós temos o e-book também, e eu quero ver como que vocês, no caso, vão atuar, caso vocês trabalhem aí em centros de reabilitação, por exemplo, os CETRAS, que é o que eu cito aqui, na nossa atividade MAPA. Então, eu começo com um texto falando sobre essa questão dos atropelamentos da nossa fauna, das perdas que se tem, mas, felizmente, existem centros de triagem, centros de recuperação, de reabilitação desses animais. Porém, esses centros, eles têm um certo limite de recebimento de animal, um limite de permanência desse animal. Então, por isso, a importância de nós entendermos melhor, desde quando a gente recebe esse animal, o que fazer, como proceder, como cuidar, qual que é o processo de reabilitação, qual que são as etapas adequadas para chegar à sua destinação. Chegou na destinação, vai ser destinado para soltura, para reintrodução, vai ser reintroduzidos em outros ambientes. Não, melhor levar eles ali, destiná-los para empreendimentos, claro, cadastrados aí por órgãos ambientais. Então, existem esses dados, né, que infelizmente são muito tristes, mas a gente também sabe que é de suma importância esses centros para desses animais. Então, alguns deles, após se recuperarem, eles conseguem retornar à natureza através de um processo que se chama de soltura, e outros já não conseguem, eles necessitam de um espaço credenciado para permanecer e seguirem as suas vidas. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem uma ideia muito errônea, né, sobre que, o zoológico está brigando animal, foi lá, retirou da natureza. Então, nós temos que ter esse entendimento que nem sempre isso acontece. Assim, os zoológicos, eles acabam sendo a casa desses animais, literalmente, que a palavra significa casa dos animais, casa de estudos, né? Então, antes da gente falar mal de um empreendimento, que tem os animais ali que são cuidados, a gente precisa entender do porquê deles estarem ali. Então, é importante que nós, que estamos dentro desse curso, que já viemos aí no decorrer do tempo, já aprendendo muito sobre a importância de preservar a vida dos animais, também entenda que nem sempre é possível vê-los à natureza. E que a gente precisa, sim, entender a importância desses espaços. Então, a minha ideia aqui foi trazer você, que é aluno desse curso, se sinta trabalhando em um espaço que receba esses animais.
Então, partindo da unidade 4 do livro didático, do nosso e-book, então vocês vão considerar a seguinte situação. Você, um profissional que trabalha lá no CETRAS, que é o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, receberá um animal. Então, você recebeu uma informação que vai chegar aí no CETRAS um animal que foi atropelado, né, ali em uma zona de mata. Então, a gente já vai recordar nas nossas aulas, né, aquelas BRs que cruzam espaços de mata e que vira e mexe, existem animais cruzando essas BRs, né? Então, existe o atropelamento, existiu, né, o atropelamento, ele foi resgatado e você irá receber esse animal. Então, quais são as etapas importantíssimas desde o recebimento até a destinação desses animais? E, partindo do seu conhecimento técnico, para aplicar no correto manejo desses animais, a gente tem as seguintes etapas a serem cumpridas. Então, você, aluno, vai pegar então, esse animal, você vai escolher um animal silvestre que você queira trabalhar e vai fazer todo esse processo, desde o seu recebimento até a sua destinação. Então, a primeira etapa é o cadastro desse animal. Então, você já recebeu um animal, e aí você vai elaborar uma ficha contendo o seu nome popular, lembrando que cada região tem um nome popular diferente. Por exemplo, Arara Canindé tem um nome numa região, em outra região ela é conhecida como arara de barriga barriga amarela. Então, existem as regiões ali com seus nomes populares. Se vocês quiserem colocar mais de um, fiquem à vontade. Aí, após isso, vocês vão fazer a classificação taxonômica, que é de suma importância. Claro que essas consultas são feitas, né, em sites apropriados, confiáveis, para que a gente não coloque nenhuma informação errônea ou duvidosa. A gente não vai saber de tudo, mas a gente tem que procurar ser o mais assertivo. Depois disso, vocês vão fazer a idade estimada, que também é importante para esse animal, e a data de chegada. Essa idade estimada, vocês vão olhar para esse animal, então é uma visualização, é uma avaliação física, né? Alguns animais, eles demonstram se eles são um pouquinho mais filhotes, se eles são um pouquinho mais velhos, se eles são jovens, depende às vezes até do comportamento animal, para você definir ali uma idade estimada. Vocês não vão ter nem sempre precisão da idade do animal, mas vocês vão ter uma idade estimada desse animal que vocês receberam aí no CETRAS. E a classificação taxonômica, caso seja necessário, podem consultar lá na unidade 1, nas páginas 19 e 20. A gente já passou aí por essa aula, e a gente vai puxar lá da memória como classificar o animal. O que vocês conseguirem obter de informações vão ser muito bem-vindos. Após a classificação desse animal, após essas informações que você obteve, vocês vão pular para a segunda etapa, que é a triagem. Essa triagem, gente, também é de suma importância. Então, a gente vem acompanhando que todas as etapas são importantes. E aí, vocês vão fazer ali uma avaliação física, uma avaliação clínica, uma avaliação comportamental desse animal. Ele está muito agitado, ele está mais calmo, ele está com medo. Isso também é importante. E daí vocês vão elaborar um texto de 5 a 10 linhas, falando sobre essas avaliações realizadas durante esse processo. Não esqueça de discorrer sobre a importância da marcação desse animal e seu principal objetivo. Muitas vezes, quando o animal é recebido em CETRAS, CAFES, esses animais, eles são identificados, porque, por exemplo, você recebe um montante de 10 periquitos. Quando você faz ali a avaliação visual, todos são muito parecidos, né? Fêmeas, machos, às vezes vai ter um maior, um menor, então fica de difícil identificação, caso seja algum que vai passar por uma medicação exclusiva. Então, é importante essa identificação, ou até mesmo fazer a sexagem desse animal. Se você tem 4, 5 araras canidés ali, você te retira
ali a amostra para fazer a sexagem, como que você vai saber que aquele resultado fêmea foi de qual animal? Então, tem que ter a identificação. E a depender do animal, ele vai ser uma marcação, por exemplo, por anilhamento ou por microchipagem. Como eu não sei qual animal vocês vão escolher, então, após essa escolha, após então esse cadastro, após essa triagem, vocês vão fazer a marcação desse animal e falar um pouquinho sobre a importância dessa marcação escolhida. A terceira etapa é a destinação. Então, passaram-se algum tempo, né, ali 40 dias, 50 dias, um mês, esse animal já está apto a ser destinado. E aí vocês vão escolher a destinação desse animal. Vai ser por reintrodução? Como que é essa etapa? Como que é esse processo? É simplesmente pegar o animal e devolvê-lo à natureza? Vocês vão explicar aí detalhadamente, também elaborando um texto de 5 a 10 linhas, ou se vocês acharem que esse animal não está apto, então, a gente fez todo o processo de reabilitação, mas por ele chegou aqui com uma fratura exposta, ele não conseguiu recuperar adequadamente, ou devido ao atropelamento, ele teve que fazer a amputação de uma asa, ele não vai estar apto a sobreviver à natureza. Então, qual que é a destinação? Vai ser para um zoológico? Qual que é a importância? Como que é o processo? Então, vocês vão trazer todas essas informações nessas atividades mapa. Então, gente, aqui eu finalizo com vocês, lembrando sempre de consultar o e-book, caso vocês tenham alguma dúvida. Vai ser muito bem-vindos outras referências também, tá bom? E eu espero que contribua aí ainda mais para o conhecimento de todos vocês. Até breve.